Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa da EBD, hoje especial. Chegamos na 7ª lição da Escola Bíblica de Jovens. Nós queremos convidar você, como de sempre, a mergulhar na palavra do Senhor Jesus, que estamos estudando nesse trimestre, o livro de Josué. E com certeza, até a 6ª lição, tivemos muitas lições abençoadas a respeito disso. E hoje, em especial, nós vamos estar narrando, na 7ª lição, um fato histórico marcante que foi a vitória sobre a cidade de Jericó. Nós temos como tema da nossa lição, derrotando o primeiro inimigo. O texto do dia está lá em Romanos 8:37. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A nossa síntese diz o seguinte: em algum momento da nossa trajetória terrena enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Nós vamos estar estabelecendo alguns objetivos da lição, que é conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na terra prometida. Depois vamos estar mostrando as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó. Em seguida, conscientizando de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Nós chegamos na lição que vai mostrar realmente a grande vitória que Deus estabeleceu sobre a cidade de Jericó. Sabemos que desde a entrada da terra prometida até aqui, haviam aparecido vários obstáculos. O rio Jordão era um obstáculo natural, o medo do povo de uma terra que manava leite e mel, mas já haviam moradores ali, pairava também sobre o povo de Israel, mas Deus já tinha falado com ele, já tinha confirmado o conserto, já tinha renovado o seu povo, e agora eles estavam bem empolgados, o medo já não estava tomando o coração, eles estavam com fé, crendo que Deus estava com eles e que com certeza Deus daria a vitória. Devemos sempre compreender que sempre vai haver obstáculos, dificuldades no meio da caminhada. Mas Deus, como sempre, surpreendendo, dando estratégia. Depois de Josué, nós vimos na lição passada, Josué tendo um encontro com Deus. O capítulo número 5 de Josué é um capítulo de conserto, é um capítulo de aliança, feita com Deus, tanto no espiritual quanto no físico, e um encontro marcante que Deus teve com o capitão, com o líder de Israel, que foi Josué, dando a ele orientação, dando a ele estratégia, dando a ele a certeza da vitória. E nós iniciamos aqui falando da primeira batalha dos hebreus na terra prometida, o ponto 1. O ponto 1, com o tópico primeiro, diz o seguinte: Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a cidade-estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Chegamos a Jericó. Como nós lemos aqui, a lição bem narrou a capacidade de proteção de uma cidade fortificada. Logo na entrada, o cartão postal da conquista da terra prometida seria nada mais e nada menos de que uma cidade altamente protegida. É claro que os espias que Josué tinha mandado sondar a cidade de Jericó já haviam retornado com notícias. O próprio rei de Jericó já tinha notícias, a cidade mesmo já estava pasmada, com medo de o que Deus poderia fazer para tomar aquela cidade, derrotar aquele povo. Eles já sabiam, eles estavam com medo. A própria Raabe notificou isso aos espias. Só que agora, Josué já havia tido um encontro com Deus, Deus já tinha dado uma estratégia a ele. Só que quando se coloca em ação, na prática, esse grande desafio, realmente nós vamos enxergar o poder de Deus aqui sobre uma cidade que, com uma largura de muro, com uma altura de muro altamente forjada, olhando para a lógica humana, era necessário Israel ter uma estrutura bélica muito grande, uma estratégia bem viável. Com certeza não tinha como não contar com a mão de Deus, porque só a mão de Deus poderia entregar aquela cidade
a Jericó. Mas como nós vemos no verso de número 1 do capítulo 6, diz o seguinte: ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava. Verso 2: então disse o Senhor Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Ora, essa foi a palavra do Senhor dos Exércitos. E a palavra do Senhor dos Exércitos é quem definiria aquela vitória. Por mais que Jericó fosse como foi descrita aqui, com a largura, com a altura, com a estrutura de uma cidade fortificada, com a palavra de Deus a favor do povo, não tinha como não recuar. Era necessário avançar e avançar com credibilidade. Quando nós enfrentamos situações difíceis na vida, quando nós enxergamos o real poder do obstáculo físico, natural e o sobrenatural, é hora de colocarmos a nossa fé em ação. Quando nós olhamos o limite físico, olhamos o limite natural e usamos a nossa fé, nós vamos começar a enxergar que a caminhada cristã realmente ela é feita de atitudes de fé. E foi essa atitude que Josué teve quando aqui começou a enxergar os obstáculos físicos, começou a descrever realmente a estrutura que era aquela cidade. Como nós vimos na lição, era a primeira batalha dos hebreus na terra prometida e ela seria ímpar. Deus daria vitória ao seu povo. Jericó, uma cidade altamente fortificada. O ponto 2 vai dizer o seguinte: o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviado por Josué a Jericó, que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. No texto de Josué 2, 16 e 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores. Olha só que interessante. Eles queriam realmente aniquilar toda a hipótese do povo hebreu vencer sobre o povo de Jericó. Tanto o rei quanto os moradores, se pudessem, eliminariam o povo hebreu. Só que eles estavam numa posição sem possibilidade nenhuma desse fato. O fato é que o inimigo, se pudesse, destruiria os hebreus. Isso mostra que Jericó não estava totalmente entregue. Eles tinham desejo de lutar, eles tinham desejo de batalhar. Só que eles estavam fechados, eles estavam cerrados. Ninguém saía e ninguém entrava. Mas eles tinham uma intenção também de guerrear. Não sei se talvez no momento de guerra teriam alguma estratégia, teriam alguma forma de querer contra-atacar o povo de Deus. A história vai apontar várias possibilidades de conflito entre o povo de Israel e a cidade de Jericó. Só que Deus surpreende tanto o povo de Israel quanto o povo de Jericó, não dando nenhuma, nem mínima possibilidade de reação. Isso mostra que o inimigo das nossas almas, no mundo espiritual, o ministério dele qual é? Roubar, matar e destruir. A intenção do inimigo de nossas almas é realmente nos atingir. Mas do nosso lado está o Senhor, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não devemos ficar neutro em uma batalha. Não devemos entender de alguma forma que Deus não está agindo, Ele está agindo. Nós devemos usar a nossa fé e entender que o inimigo, ele se alimenta de toda qualquer vantagem e possibilidade de nos atingir. Devemos orar, vigiar, ler a palavra do Senhor Jesus e praticar, tendo uma fé atuante, uma fé praticante, uma fé vivida, para poder entender que em todas as áreas da nossa vida nós somos provados, vamos ter inimigos. Em todas elas o inimigo vai tentar nos atingir, mas em todas elas, quando nós cremos no Senhor, o Senhor nos dá vitória. O ponto 3 diz o seguinte: a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre se fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pelo eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Olha só que interessante. Deus já havia dado, ele diz isso no verso 2 do capítulo 6, tenho dado na tua mão a Jericó.
a palavra de Deus. Existem palavras proféticas na Bíblia que nós devemos compreender e entender como um ponto de força máxima para nós caminharmos, apontando o objetivo da nossa caminhada. Qual era o objetivo de Israel? Tomar a terra prometida. E Deus havia dito que já tinha dado, já estava decretado. Era necessário uma ação atuante de Josué e o povo dos hebreus. Nós vamos entender aqui que o povo só seria destruído e aquele muro só cairia com a atuação divina de Deus perante e operante a mão de Deus. Não teria como ser de outra forma ou de outro fato. Nós vamos entender isso. Então aquela vitória só seria possível se o poder atuante de Deus viesse sobre o seu povo. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Deus estava no começo, no meio e no fim daquela trajetória. Devemos sempre entender isso. Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria, mostra o caminho, tudo vem dele. É ele que realiza em nós, diz a Bíblia, o querer e o efetuar. Então, se Deus já te deu vitória, não deixe de orar. Se Deus já te deu vitória, não deixe de caminhar. Se Deus já disse que vai abrir uma porta, não te deixa, não pare de estudar, não. Se esforce ainda mais, se capacite ainda mais. Não é o fato de que a Bíblia está dizendo que ele já te deu vitória, que ele tome posse dessas palavras, mas entenda que é a mão de Deus que vai te dar vitória, mas você precisa se esforçar. E você precisa entender que na hora da prática, a mão de Deus realmente repreende todo o mal que se aparenta na sua frente, todo impedimento no mundo espiritual. Faça a sua parte no natural, pois no sobrenatural Deus age. No ponto 2 vai falar da estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Como a leitura já disse, Deus já tinha dado a Jericó, a Josué. Agora era necessário uma estratégia. E o ponto 2, tópico 2, o ponto 1 vai dizer o seguinte: corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Assim os suprimentos de Jericó escasseariam para derrotar o mal, e esse sempre é o primeiro passo, cortar a fonte que o fortalece, afinal tudo o que é alimentado cresce. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura dos seus servos, sabe que somos pó. Deus naquele exato momento, ao mostrar o seu poder, a sua grandiosidade, e essa notícia chegou ao povo de Jericó, assim como ao seu rei, o povo se fechou, trancou as portas de saída e as portas de entrada, as janelas, se fechou. Foi uma espécie de uma lei mandada ali, como nós já comentamos alguns minutos atrás, alguns segundos atrás, não se saberia se era uma estratégia de contra-ataque. O de certo era que eles estavam fechados, cerrados, então não entraria alimento, não sairia alimento. Não sei se houve tempo para eles se prepararem, as famílias se prepararem para aguardar uma estrutura de sustento. O certo é que não haveria entrada nem saída. E por um bom tempo, alguns dias, ficou-se assim. Eles não estavam se alimentando agora. Por isso que o ponto 1 vai falar que foi um corte dos suprimentos, um corte de alimentação. Logo em seguida, se eles ainda tinham alimento, com os dias vindo adiante, eles iriam enfraquecer. Isso mostra uma estratégia do povo de Deus. Também, enquanto eles estavam ali ao redor de Jericó, Jericó não abria as portas, não tinha conversa, não tinha diálogo. No mundo espiritual, a gente aplicando isso na nossa vida, a gente tem que entender que o inimigo, aquilo que é contra a nossa caminhada cristã, nós temos vários inimigos na nossa caminhada cristã, mas um deles é o mundo, é Satanás e a nossa carne. Nós devemos entender que o inimigo que mais está perto de nós continua sendo a nossa carne. E para nós vencermos a nossa carne, nós devemos mortificá-la, como disse Paulo, não alimentando aquilo que traz prejuízo a nós. Existe inimigo nas nossas vidas que acabam tendo força na nossa caminhada justamente pelo fato de nós alimentarmos. E Josué fez diferente.
ele continuou com a estratégia contra o inimigo, contra Jericó. Jericó se fechou e não teve saída nem entrada de alimento. Ou seja, seus inimigos estavam enfraquecendo. E é isso que devemos fazer com situações na nossa vida, com áreas na nossa vida que vêm nos trazendo prejuízo espiritual. Se você encontra assim, áreas da sua vida que você vem tendo prejuízo espiritual, reconheça que você precisa da ajuda de Deus e reúna suas forças e retire, não alimente mais nenhuma vontade, nenhum desejo, nenhum querer contra o mundo espiritual, contra a vontade de Deus. É necessário que isso aconteça. Você vai perceber, se você alimentar a tua mente com a palavra de Deus, com coisas boas, com relacionamentos bons, com a oração, trazendo edificação para a sua mente, com certeza você vai ser renovado. Com certeza você vai ter uma fé operante para você vencer. Agora, se você alimenta a sua mente, se você alimenta o seu ouvido, os seus olhos, com conteúdos que venham alimentar a tua carne, que venham alimentar o teu lado físico, e o inimigo, dando isso munição ao inimigo, com certeza você já está fraco, está caminhando para uma derrota espiritual. Mas quando você veta toda a entrada de alimento para o inimigo, você vai entender que a sua vida, a sua estrutura espiritual, ela vai ser fortificada. Isso acontece com cada um de nós. Grandes homens e mulheres na Bíblia Sagrada alimentaram o inimigo físico, carnal, deram brecha e caíram. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas hoje nós estamos aprendendo que com a estratégia direcionada por Deus, nós podemos vencer o inimigo. E essa foi uma das estratégias de Deus para com a batalha de Jericó. Logo em seguida nós vamos entender o ponto 2, do tópico 2, homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguiriam 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro. Logo em seguida, a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era a regra, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda, eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. A lição ainda diz: há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensível, certamente, os habitantes de Jericó. Mas nunca se saberá ao certo porque ou por qual razão o Senhor assim determinou. Olha só, essa numerologia dada por Deus, de quantidade de voltas e de dias, você observe bem que a Bíblia sempre vai pontuar e trazer e fazer o número 7, 7 voltas, 7 dias, o número da perfeição de Deus. Com 7 dias, também Deus criou a terra, criou tudo o que nele há, e o número 7 traz justamente um propósito de Deus, sempre simbolizando o querer e a vontade de Deus. É claro que nós não devemos também usar na prática como se fosse um amuleto, o número 7. Nós devemos entender que isso aqui mostra que para cada pessoa, para cada povo que Deus tem escolhido, ele dá uma orientação, ele dá uma indicação. E os homens armados à frente dos sacerdotes foi um símbolo de ação. Nós vamos entender que na entrada no Rio Jordão, a arca vai na frente. Nós vamos entender que aqui no ataque, os homens armados vão na frente. Ou seja, a presença de Deus, ela sempre vai estar constante no meio das dificuldades, guerras, confrontos, conflitos, mas em determinadas situações a gente usando na prática aquilo que Deus nos deu. Então, aquilo ali tornou, sim, um grande desafio tanto para o povo hebreu quanto para o povo de Jericó, que estava vendo o povo de Israel dando voltas ao redor da cidade durante aqueles dias. Aquilo ali pairava medo, pavor e pânico, não só no rei, como nos moradores. Imagine você numa cidade ouvindo pisadas durante a noite. O que é que você imaginaria? Eles nunca imaginavam o que é que poderia acontecer, mas Deus estava, como diz a sua palavra, confirmando os passos. Eles estavam obedecendo. Se Deus mandava para a direita, eles iam para a direita, esquerda para trás, para frente.
eles estavam cumprindo na íntegra aquilo que Deus tinha colocado no coração deles. Obedeça a estratégia que Deus te dá para você vencer. A estratégia para nós vencermos no mundo espiritual está onde? Na palavra do Senhor. Então a palavra de Deus é a fonte da estratégia, é a fonte da verdade, é a fonte da santidade, é a fonte da condução da nossa vida. A nossa vida, ela precisa estar pautada na palavra do Senhor Jesus. Ela não pode estar sendo influenciada por outro tipo de estratégia que não seja aquilo que está na doutrina bíblica, que não seja aquilo que está na palavra do Senhor Jesus. Israel obedeceu? Obedeceu. Não foi fácil? Não foi fácil. Porque eles estavam ali obedecendo na íntegra o que Deus estava falando a eles. Se Deus te dá uma estratégia e você pedir a orientação de Deus, faça. Obedeça, meu jovem. Não temas, não tenha medo, não acha que orar é um costume arcaico. Não ache que jejuar é um costume arcaico, ler a palavra de Deus é uma coisa quadrada. Não. Isso ainda são estratégias e objetivos para nós vencermos na vida. Talvez você não entenda agora, mas lá na frente você vai entender que isso é uma estratégia dada por Deus, e quando Deus te dá a vitória, glorifique o nome do Senhor Jesus. O ponto 3 vai dizer o seguinte: à espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no qual foi perfeitamente atendido por Deus, por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Realmente, a cada passo que eles davam, eles estavam à espera de um milagre, de um mover de Deus. A cada volta que eles davam, realmente, eles esperavam o agir de Deus. Eles criam na ação de Deus. Eles já tinham passado pelo Rio Jordão, já tinham visto a ação poderosa de Deus. Então, a partir dali, qualquer coisa para eles era surpreendente, mas era fato, era possível realmente a ação de Deus. Talvez você esteja obedecendo a palavra, orando, talvez você esteja seguindo os preceitos divinos, renunciando às coisas do mundo, mas esperando o agir de Deus. Continue caminhando, continue seguindo a palavra de Deus, ainda que seja difícil, ainda que você não veja fisicamente nenhuma possibilidade de vitória, de portas abertas, mas continue dando os passos que Deus ainda está te orientando até os dias de hoje. Faça a sua parte. O sobrenatural pode acontecer a qualquer momento, mas saiba que até nos primeiros passos Deus já está te dando vitória. Deus já está exercendo grande poder sobre isso. E tudo na nossa vida é milagre. O fato de você chegar onde você chegou já é um grande milagre. Então, agradeça a Deus nas pequenas vitórias, porque quando chegar às grandes vitórias, você vai reconhecer que Deus é um Deus dos montes, dos vales, das grandes e pequenas vitórias que Deus tem te dado, os grandes obstáculos que Ele ainda vai operar na tua vida. O ponto 3 vai dizer o seguinte: Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Foi realmente um momento de fé. Josué não tinha dado a ordem ao povo, dizendo: não gritareis nem fareis ouvir a voz do Senhor, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai. Realmente, eles obedeceram na íntegra, andaram, mas quando foi o dia para eles bradarem, eles bradaram. O ponto 12 vai dizer que o muro caiu e eles foram surpreendidos, porque quando eles obedeceram à voz do Senhor Jesus, houve-se um estrondo. Não há explicação bélica, não há explicação, nenhuma estrutura física para explicar o que aconteceu na queda da muralha de Jericó. A Bíblia vai dizer que Jericó foi destruída, mas Raabe foi salva. Ou seja, no meio de um plano realista da vontade de Deus de entregar Jericó a Israel, Deus ainda traz salvação àquela cidade que foi a família de Raabe. Entenda, por mais que seja avassalador a mão do Senhor Jesus, como está agindo nos nossos dias, no meio dessa tormenta toda, Deus ainda tem vitória para o seu povo e salvação para aqueles que se arrependem, salvação para aqueles que reconhecem que Deus é o Senhor. Então foi algo que marcou a história de Israel. O primeiro inimigo caiu no chão, mas não foi fácil. Até o último passo, até o último dia, aonde Deus ordenou, Josué ordenou que o povo bradasse, gritasse,
tocasse a trombeta, realmente aquele som se tornou uma arma realista, espiritual, que trouxe vitória ao povo de Deus. Nós vamos entender, queridos, que por mais que sejam grandes os obstáculos, sejam grandes e fortificados os inimigos, é Deus quem dá a vitória. Por isso que a conclusão vai dizer que Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servos e que Deus entregaria Jericó na mão dele. Creia, seja qual for o obstáculo, qual for a dificuldade que virá sobre a sua frente, obedeça as estratégias. Entenda que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Obedeça aquilo que Deus colocar no seu coração, para que o nome dele seja glorificado. Ore a Deus sempre, levante todos os dias, acorde todos os dias, pedindo para Deus: Senhor, me dá vitória para vencer os obstáculos na minha frente, me dá sabedoria, me ajuda a obedecer na íntegra a tua palavra, que eu tenho certeza que o nome dele será glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, que Deus te dê vitória sobre as muralhas que virá sobre a sua frente. Como disse Davi, com Deus nós vamos saltar muralhas. Que Deus assim te abençoe. A gente se encontra na próxima semana, na próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Amém.